Olhares cruzados sobre Portugal. Desta vez, um bispo e um ministro para analisarem a situação social em Portugal. Sobre a mesa, alguns indicadores, os da queda demográfica e os do desemprego. De um lado, a acentuação da novidade do problema nos tempos atuais. Do outro, a referência a estatísticas, a projetos e a previsões que não conseguem esconder a gravidade do problema do desemprego. Hoje há em Portugal uma descida lenta, mas ao mesmo tempo consistente da taxa de desemprego. E eu acho que isso deve ser lido efetivamente como um sinal de esperança. E um sinal de esperança em algo que o Dr. Santos Silva dizia há pouco, com toda a razão e com o qual eu não posso concordar mais. Eu acho que isto é, acima de tudo, um sinal de esperança para a enorme capacidade de resiliência, a enorme capacidade de resistência, mas também de reinvenção da economia portuguesa, das empresas portuguesas, dos trabalhadores portugueses. As coisas não voltarão a ser como eram de antes. E não apenas por questões, como habitualmente se dizem, de gastos excessivos, de endividamentos impossíveis de manter. Não, é mesmo em termos mundiais e tirando aquilo que me parecem ser consequências lógicas de uma globalização que não vai parar. Também porque a mobilidade humana é cada vez mais imparável. Eu sou muito sensível àquilo que se passa na outra margem da ribeira do Mediterrâneo. Não é? Esta acumulação constante de populações subsaarianas que a única coisa que querem é vir para a Europa, que serão então o tal proletariado externo a somar-se aos excluídos de dentro, é? da própria Europa e que ficam fora do mundo do consumo, que acabou por ser o ideal e o valor por excelência da sociedade, da mentalidade e do apetite que vivemos até agora. Isto provoca necessariamente uma mudança, como se diz, de paradigma, não é? Em causa um novo paradigma, uma nova organização social que não permitirá repor modelos do passado. O quadro em que está a pensar a recuperação europeia, no meu sentimento, mas que é cada vez mais a minha convicção, olhando um pouco, enfim, para os sucessos e insucessos das civilizações que se têm acrescentado na história da humanidade, não vai dar. Nós não vamos recuperar-nos como éramos. Quer em termos quantitativos, porque não dá para todos, terá que ser também qualitativamente, noutra maneira de pensar. O desafio é, por isso, encontrar alternativas, nomeadamente para o problema do trabalho. O problema do trabalho ultrapassa o problema do emprego. Porque o trabalho é próprio da condição humana. Esse problema é da vida toda. Não é? Se a pessoa permanece ativa e criativa, a pessoa tem outra qualidade de vida e também dá outra qualificação à sociedade em que se insere. Um problema que encontra respostas no setor da economia social. O setor da economia social é um setor que representa, do ponto de vista da empregabilidade em Portugal, cerca de 5,5% do emprego remunerado em Portugal. Só para termos, os números muitas vezes de forma fria dizem-nos pouco, mas para termos algum setor, para termos alguma comparabilidade, 5,5% significa muito mais do que, por exemplo, a totalidade do setor financeiro, do setor bancário, do setor segurador em Portugal. E eu que me lembro também do setor da economia social, nunca adveio uma crise nacional ou mundial. Pelo contrário, é um setor que nos ajuda efetivamente a reagir exatamente contra essas mesmas crises. Olhares cruzados sobre a sociedade portuguesa que neste debate se alargaram também ao problema demográfico. Em causa a renovação geracional através de mudanças no quadro de valores e nas políticas de apoio à natalidade.